Olá, meus irmãos. Que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida. Nesse momento que a gente sempre pensa um pouquinho a respeito da Palavra de Deus. Para quem está ouvindo pela primeira vez, meu nome é Charles, sou pastor da Igreja Batista e apresento esse programa. A ideia nossa é trazer todos os dias uma devocional, uma sequência de estudos bíblicos baseada em algum livro bíblico. Atualmente nós estamos estudando o livro de Atos. A gente já se encontra no capítulo 20. E hoje eu quero falar sobre a insatisfação. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a correr atrás de tantas coisas porque a gente não encontra alegria nas coisas que Deus nos deu ou satisfação na vida. E Paulo estava orientando aqueles pastores que iam ficar naquela região a ter uma atitude, não uma atitude positiva, mas uma atitude de satisfação com as coisas que tem. E lembrar da promessa que Deus deu a nós, que Ele ia nos abençoar com a sua presença, com a sua graça. E acima de tudo, fugir disso. Da inveja, do medo, da insatisfação, principalmente em relação a ter coisas. A ser determinado tipo de pessoa que a gente não é. Mas para entender melhor do que eu quero falar, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 20, do versículo 32 em diante. Lembrando que aqui Paulo está se despedindo desse pessoal, está indo para outro lugar. Ele deixa bem claro que ele já ensinou o que ele tinha para ensinar, que ele fez o que ele tinha que fazer ali, E agora ele dá alguns conselhos para aqueles que vão ficar, aqueles que vão ser líderes na igreja. E esses conselhos também servem para nós, como filhos de Deus. Diz assim: E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da graça, da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Então aqui a gente já vê no versículo 32 que existem bênçãos, que Deus nos guarda e deseja e vai nos ajudar a crescer, a progredir espiritualmente. Ou seja, a vida cristã é uma progressão, ela não é uma coisa estagnada. Mesmo você que está muitos anos na fé, muitos anos na igreja, tem que fazer essa pergunta, essa avaliação. Como é que tem sido a sua vida? Você tem crescido? Ou você tem apenas frequentado um lugar? Pensa nisso. Aí ele continua no versículo 33, olha só o que diz aqui. Não cobiceis nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que os meus companheiros de trabalho precisávamos, Em tudo, tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembre das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito, abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles os acompanharam até o navio. Deve ter sido um momento histórico ali, marcante, onde esse grande homem de Deus, que através da vida dele muitos milagres foram operados, estava se despedindo daqueles irmãos. E essa lição, esses conselhos de Paulo, para esses pastores, para esses líderes, para nós, é de extrema importância. Eu queria destacar algumas coisas aqui desse texto. O primeiro é sempre ter em mente que Deus tem promessas para a nossa vida. Promessa de vida eterna, João 3,16. Promessa de nos ouvir. E acima de tudo a promessa de estar ao nosso lado o tempo todo. Eis que estarei convosco. Então existe promessa da presença de Deus sobre a nossa vida. Sobre aqueles que pertencem a Ele. E que Deus não ia deixar ninguém desamparado. Ele ia suprir as nossas necessidades. Então, que esses irmãos pudessem, ele queria que eles ficassem descansados,
aprendesse a confiar em Deus. Isso serve para nós também. A gente tem que aprender a confiar em Deus, mesmo quando pareça que está tudo perdido, Deus está cuidando da gente. O outro detalhe que ele deixa bem claro aqui é não ficar olhando o que os outros têm, ou melhor, ficar olhando o que não tem. Que às vezes não fica cobiçando os outros de uma forma tão grotesca, mas a gente de certa forma fica insatisfeito por não ter as coisas. Eu não tenho tal carro, eu não tenho tal... Não é que fica com raiva de quem tem. Seria uma cobiça bem mais cruel, mas acima de tudo é não ficar feliz consigo mesmo. Não estou falando que a gente não possa crescer, que a gente não tenha sonhos, não é isso. Mas essa insatisfação ela pode tomar uma proporção tão grande que invalida o nosso chamado, que atrapalha a nossa vida com Deus. Pensa nisso. Trabalhe, lute, mas curta as coisas que Deus tem te dado. E não fique olhando apenas o que os outros conseguiram. E principalmente na fé, que é esse o aspecto aqui. Não é só em ter, em coisas materiais, mas em coisas espirituais. Por exemplo, dons espirituais que algumas pessoas desenvolveram com muito mais facilidade e você não. Pessoas que têm uma facilidade na pregação e de repente você não tem. Pessoas que são músicos ou tem algum talento que você não tem, mas de repente você tem outra coisa. E às vezes a gente quer ser aquilo que Deus não chamou a gente para ser. Aí a gente se frustra, a gente fica com raiva. E eu escuto muito uma frase assim: não me deram oportunidade. Mas irmãos, é Deus que transforma, é Deus que dá oportunidade. A gente só vê o chamado. Nem todos vão ser músicos, nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser pessoas que contribuem com generosidade. Agora, cada um de nós foi chamado a fazer parte desse corpo. Você é especial para Deus. E outro detalhe que ele aqui cita Jesus é melhor dar do que receber. Por que ele está falando isso? Porque nessa posição de liderança que aqueles homens estavam, eles começariam a só pensar em receber bênçãos, ofertas e ajudas, palavras de incentivo. Ele está falando para líderes, pensa nisso. E ele diz assim: é melhor dar, não só bênçãos, com materiais, mas também palavras de incentivo, palavra de conforto, ajudar mesmo o necessitado. Use teus recursos, meu irmão, para socorrer aquele que precisa. Quando a gente começa a dar as coisas que realmente pode fazer diferença na vida de outra pessoa, isso traz uma liberdade muito grande. Às vezes você tem um guarda-roupa cheio de roupas que você não usa mais, mas para outra pessoa aquilo vai ser uma grande alegria. Ou alguma coisa que você tem parado em sua casa, abençoe, doe, você vai ver que isso é libertador. Porque nessa vida nós não levamos nada, e acumular coisas se torna um hábito, um vício. Às vezes você ainda tem guardado dentro da sua casa coisas que você ganhou lá no seu casamento, aquele jogo de prato que tu nunca usou e já está casado há 50 anos. Para quê? Para a morte? Ou usa ou dá para alguém. Mas é uma recordação, bate uma foto e guarda. Mas aquilo podia estar sendo útil para alguém. Lembranças são boas ter, mas cuidado para não usar a lembrança como desculpa para ser uma pessoa acumuladora, uma pessoa que se aposse das coisas. É melhor dar do que receber. É bom abençoar as pessoas. Pense nisso. Pense nisso. E fique feliz com a vida que Deus te deu. Amém? Que Deus te abençoe. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus,
visita o meu irmão que tem passado por lutas, que tem enfrentado desafios que parecem ser impossíveis de vencer. Senhor, se mostre ao lado dele, Pai. Visita-o. Esteja caminhando ao seu lado, Senhor. E acima de tudo, meu Pai, coloque outras pessoas juntos com ele. E que ele possa buscar ajuda, não de pessoas perfeitas, não de pessoas que sabem tudo, mas de pessoas que querem saber do Senhor. Coloquem pessoas tementes a Deus ao lado desse irmão e dessa irmã que está me ouvindo hoje, Pai. E obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela determinação de Paulo. Obrigado, Pai, porque só assim nós vamos conseguir ser aperfeiçoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, queria comunicar aos irmãos algo novo que Deus colocou no meu coração para estar realizando na igreja. Que é um trabalho de tratamento mesmo espiritual, que a gente fala que é cura interior. Muitas pessoas precisam ser tratadas. Deus tem falado isso profundamente ao meu coração. Mas não tratado de maneira no atacado, mas um por um. Que cada pessoa tem seus sofrimentos, enfrentou as suas lutas. E Deus me incomoda muito nesse sentido. E eu estou me colocando à disposição para estar conversando com você, tratando, se for o caso, mostrando, revelando realmente o plano de Deus e a forma que Deus trata a nossas vidas. Porque às vezes você está preso em mágoas, você não consegue perdoar, você está agoniado com o seu casamento, você está infeliz no seu trabalho e de repente não são essas coisas. Isso é sintoma de algo mais profundo que precisa ser tratado. A gente está olhando apenas os sintomas, a consequência de algo que está lá no teu coração que precisa ser curado. Algo que precisa ser retirado de dentro de você. E é por isso que a gente começou esse ministério de cura interior. Não é não sou eu mesmo. Algo que Deus colocou para fazer. E se você está querendo realmente conversar um pouco a respeito, abrir o teu coração e ser tratado por Deus, mande um recado, vamos agendar um horário para que você possa ser atendido. É um atendimento espiritual, para que Deus possa curar a tua vida. Como diz Tiago, confesse seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Amém, meu irmão? E outro convite que eu quero fazer é para você participar dos nossos cursos bíblicos, nossa escola de discípulos. Tem sido uma bênção. A gente já está na segunda aula e dá tempo de você se matricular ainda. É em Forquilinhas, né? Toda segunda-feira a partir das 8 horas. E hoje a gente está com um curso chamado Vida Abundante. E também um curso de teologia que a gente está estudando esse semestre sobre discipulado. E no Rio Tavares, que são as terças-feiras, que começa também a partir das 8 horas. Venha estudar a palavra de Deus, porque muita gente precisa ser liberta. E a melhor forma de ser liberto é conhecendo a verdade, é conhecendo a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Pense nisso. Não fique sofrendo aí sozinho. Peça ajuda. Amém? Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.